Fala, meus queridos, aqui é o Bruno Cross e a partir de hoje eu vou mudar a maneira que você arruma suas janelas no OBS, ou seja, aqueles seus doczinhos, como é que você vai organizar eles, como é que você vai mudar eles de uma maneira muito prática e rápida a partir de hoje, quando você precisar. Vem comigo. Digamos que você precisa de vários layouts aqui do OBS, seja como eu, né, que trabalha fazendo overlays de live stream, visual, configurando OBS, você precisa de mudar isso aqui, né, que quando eu tô fazendo live, meu OBS não fica assim. Meu OBS ele vai ficar assim. Ele vai ficar assim com essa configuração de docks. Antigamente, né, pra gente estar alterando isso, a gente teria que pegar os docks, sair arrastando, colocando de lugar. Eu mesmo sempre ficava com muita preguiça para fazer isso. Eu achava que se eu criasse perfis, ele iria alterar isso aqui também, mas ele não altera não, galera. Para você conseguir trocar só com um cliquezinho, como eu tô fazendo aqui, eu tenho até esse outro aqui que é para ultra wide, para quando eu tô com o meu monitor todo aberto, para você ver que tem vários docks aí, vocês vão ter que instalar o Dock 7 do Junior Dock. Então, a gente primeiramente vai no site para fazer o download, vou deixar o link na descrição para vocês. O site, galera, é esse aqui, lembrando que ele funciona no mínimo com o OBS 30, se você ainda usa o OBS 9, já faz aquele upgrade para o OBS 30 ou para cima. Vocês vão clicar aqui para fazer o download. Ele vai baixar, que eu tenho um gerenciador de download, mas ele vai baixar um pequeno arquivo em zip. Esse aqui, ó, juniordoc.zip, um arquivo de WinRAR. Você faz o seu download, ele vai abrir isso aqui. Vai abrir uma pastinha. Deixa eu puxar lá aqui, abrir outro monitor. Olha aqui, vai baixar a pasta aqui de JuniorDoc. Tem dois arquivos dentro dessa pasta. Tem o Helium, que é para quem usa o OBS 30, e para quem usa o OBS 30. Tá em beta 3, mas eu tô utilizando, tá funcionando muito bem. Pouquíssimas vezes causou algum crash, mas claro que eu não fico trocando de dock durante lives e tal, porque com o próprio aviso do próprio criador, entendeu? Um pedido que eu faço para vocês que tem conta aqui no site do OBS, dá aquele review também para tá incentivando o JuniorDoc para tá trazendo mais atualizações pra gente. E vamos lá. Vocês vão abrir a pasta raiz do seu OBS. Qualquer coisa, você vai no seu menu iniciar, clica com direito no seu ícone do OBS, vai, bota em mais, dependendo do Windows que você esteja, você vai em abrir local do arquivo, se você não sabe qual é a localização, ele vai abrir a pasta do menu iniciar do Windows, e você vai clicar de vai procurar meus OBS, tem tudo ícone trocado, gente. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um tutorial como você faz essa troca de ícone. Aí vocês vão aqui abrir o local do arquivo novamente. Aí vocês vão estar automaticamente na pasta raiz do OBS. Nessa pasta raiz, vocês vão voltar aqui para o seu arquivo do WinRAR, do JuniorDoc. Como o meu OBS ele é o 31, eu vou abrir essa aqui. Vocês vão dar aqui, ó, tá vendo o OBS Plugins? Vocês vão arrastar essa pasta para cá. Pronto, você já instalou o plugin. Nisso você vai reiniciar o seu OBS. A gente sempre instala plugins com o OBS fechado, para na hora que a gente iniciar já tá com o plugin ativo, né? Vamos lá. Abrindo o seu OBS, você vai ver uma nova opção aqui depois de ajuda, que é Dock Sets. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai arrumar o seu layout aqui. É o que você vai fazer primeiro. Você vai arrumar o seu layout aqui. Independente de quantos plugins, quantas janelas você usa aqui, você vai deixar o seu layout do jeito que você quer. Depois que você fez, você vai clicar aqui em Dock Sets. Você vai vir aqui, ó, Save Corrente Dock Set, Windows Layout, perere, parará. Detalhe, que eu deixei de falar, se você, por exemplo, deixa uma janela solta assim do OBS, solta assim para colocar em algum outro lugar do seu espaço de trabalho, como eu tô mostrando aqui, ó, ela solta assim, ó, ele também salva o posicionamento dela. O posicionamento dela também vai ficar salvo. Vai ficar salvo. Então, depois que você arrumou do jeito que você quer, eu vou até deixar ele solto aqui para vocês verem, ó. O vertical, tá vendo que o vertical string ele tá aqui solto. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, né, que eu tô com o meu monitor largo. Deixa esse aqui. Aqui meu OBS e o vertical canvas, ele tá aqui solto. Pronto. Vou vir aqui de Dock Sets, vou save range Dock Set, depois eu vou tentar traduzir esse plugin e deixar uma versão aqui para vocês. Vai salvar, ele vai abrir aqui, ó, uma pasta aqui, você vendo que são os arquivos dele. Aí você vai nomear, vou botar aqui Doc Tutorial. Pronto. Já tenho aqui, ó,
Doc tutorial. Quero voltar pro meu... Eu vou fazer live agora, vou botar aqui que é o meu padrão. Ele já puxou a janelinha aqui, já jogou onde ela tava. Vamos lá, vou voltar pro Doc tutorial. Ele já jogou a janela aqui para onde estava. Então, vocês estão vendo, é muito simples de você utilizar e instalar. É somente isso aí, para quem está sempre precisando trocar de layout, é uma mão na roda mesmo, entendeu? Essas opções aqui, vocês provavelmente não vão utilizar muito. Refresh para ele recarregar os arquivos, né? Aqueles arquivos que tem os seus layouts. Opção importante aqui que já deixo de dica para vocês. Bronze Doc Set Field Directory, que é a pasta padrão que ele vai ler os seus perfis. Sempre faço um backup disso aqui, por segurança mesmo. Tem um programinha aqui de backup aqui que eu uso para fazer backup desses arquivos aqui, porque esses arquivos aqui são os que vão aparecer aqui. O load docset para você, por exemplo, você tá com um arquivo em outro local, você quer, por exemplo, restaurar um backup seu. É aqui que você vai fazer em load. Aí você vai clicar em um dos seus arquivos que você tem seu backup do seu layout e vai ativar ele e ele vai ficar aqui na sua listinha aqui. Convenhamos, é uma mão na roda porque você não vai precisar ficar, tipo, realocando suas coisas. Eu, como faço lives de vários tipos de coisa, às vezes eu faço lives com a Capcom, né? Outro tipo de produção, preciso de outros docs, de outras coisas aí alinhadas no meu OBS. Isso ajuda um absurdo na sua organização e também o desempenho da sua live, né? Antes da gente finalizar, eu vou falar rapidinho aqui que você também pode colocar um atalho de teclado para que você consiga estar alternando entre os seus docs, entendeu? Tem aqui, ó, Circle Docsets. Você pode botar um atalho aqui, vou botar aqui um estrambão aqui, Ctrl Alt 8. Viu? Ele foi certinho, Ctrl Alt Shift 0. Aí você vai aplicar e ele, com esse atalho que você colocou, ele vai alternar entre os layouts que você tem. Aqui, ó. Ele vai dando, só que ele vai alternando. Eles estão atualizando, tá acontecendo atualizações nesse plugin. Uma mesmo é o acesso ao WebSocket, só que aí você precisa ter ou um Stream Deck da Elgato, ou o famosíssimo aqui do canal, o Touch Portal, programar bonitinho, colocar lá para ele enviar o comando. Aí você pode escolher o layout que você quiser com um botão. Isso aí já fica para um próximo tutorial. Espero que vocês tenham curtido esse plugin, um plugin que eu tô utilizando bastante. Foi o melhor plugin até o momento de 2025 que eu encontrei. Já se inscreve aí no canal para você ficar sempre atualizado e até o próximo vídeo, galera. Um abraço.